Olá, sou o professor Tobias Marcelo. Estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Dessa vez irei falar de um assunto que é dado ou em oitavo ou em nono ano, mas para os meus alunos são de alunos de EJA. É o assunto perímetro e áreas de figuras planas, certo? Vamos lá. O que é perímetro, né? Perímetro é a soma das medidas dos lados. No caso, se você tiver um quadrado, o quadrado for com o lado 2, o seu perímetro será 8. Por quê? 2 vezes 4. Entendeu? O quadrado tem 4 lados iguais. Aí você soma os lados e você vai ter o perímetro. Tá certo? Vamos lá. No retângulo, é só você somar a base e a altura duas vezes. No quadrado, 4 vezes um lado só. Tranquilo? É um conceito bem simples, perímetro, certo? É só você somar a área, somar os lados da figura. Aí tem do triângulo, como o triângulo, se o triângulo for equilátero, ele tem os três lados iguais, aí você soma os três lados. Se o pentágono for regular, você soma os 5, aí dá 5L. Mas se a figura não for regular, é só somar todos os lados, certo? E a área? Como é que eu calculo a área? Olha só, a área é a medida da superfície, certo? Tem algumas fórmulas, né, que facilitam o cálculo. Mas se você tem uma ideia, um exemplo. Se você tem um terreno que é um retângulo de 3 por 4, 3 de largura e 4 de comprimento. Qual é a área? É só multiplicar 3 vezes 4, que vai dar 12. Então a área é 12 metros quadrados. Então tá aqui, ó, do retângulo. Como é que eu calculo a área? É só multiplicar o comprimento pela altura. Entendeu? É só multiplicar. Um exemplo, se aqui embaixo for 40, aí 40 vezes 20, que vai dar 800, tá certo? De um losango, de um quadrado. Quadrado é fácil. É só, se ele tiver 3 por 3, 3 de comprimento e 3 de largura, é só você multiplicar 3 vezes 3, 9. Um losango, aí você vai ter que medir as diagonais do losango. Que vai ser, a gente chama diagonal maior e diagonal menor. Multiplica as duas diagonais e divide por 2. Um exemplo, se essa diagonal maior for 10 e a diagonal menor for 4, aí 10 vezes 4, 40. Dividido por 2, 20. O paralelogramo é que tem dois lados paralelos 2 a 2, certo? O A é paralelo ao A e o B é paralelo ao B. E ambos são com a mesma medida. A área é só multiplicar o comprimento vezes a altura. E um trapézio? Trapézio geralmente cai muito em vestibular, em concurso, em provas, certo? É coisa, você tem que identificar quem é quem. O trapézio ele tem duas bases, uma base maior e uma base menor. E a distância entre essas bases a gente chama de altura. Aí você vai somar a base maior mais a menor, multiplicado pela altura, e divide isso por 2. E o triângulo qualquer, né? Que você pega a base e a altura. A base é a distância em um dos lados, e a altura é a distância com ângulo de 90 graus entre essa base e o topo do triângulo. Aí você acha a área. Aí tem, ó, também aqui, a área de um retângulo
é triângulo retângulo, a base é o Bzinho e a altura é o A. Você multiplica B vezes A e divide por 2. É sempre assim, base vezes altura dividido por 2. Por que isso? Porque o retângulo, o triângulo, ele é, na realidade, se você ver essa figura, quando eu estou passando aqui o mouse, se você completar isso aqui, você completa um retângulo. Então, um triângulo é a metade de um retângulo. É só isso, você tem que observar isso. Tem do hexágono. O hexágono tem uma formulazinha que, para os meus alunos do ensino fundamental, eu nem cobro muito, certo? Eu só cobro quando é para o ensino médio. E da circunferência? Como é que a gente faz? E o círculo, né? A diferença de uma circunferência para um círculo é que o círculo ele é preenchido, tipo um CD. Se eu pegar um CD, ele é um círculo. Se eu pegar esse CD e somente fazer o contorno, aí eu tenho a circunferência, certo? Olha só, desde o tempo dos antigos, né, já se considerava a roda, ela dizem que não é uma invenção, não foi inventado, foi uma descoberta, né? Por quê? Porque foi o seguinte, o camarada queria levar um objeto de um canto a outro, arrastando, fica difícil. Aí ele pegou e teve a ideia de colocar em cima de um tronco de uma árvore. Aí facilitou levar o material, entendeu? Aí isso foi. Tem gente que chama que é invenção, outro, para mim, é uma invenção humana, certo? A roda. Então vamos lá. E o que é circunferência? É todos os pontos, né, que ficam com a mesma distância a um centro. Essa distância é chamada raio. Como eu falei para vocês, o círculo é a região fechada, toda fechadazinha, preenchida, certo? É uma região plana. Já a circunferência é o contorno dessa região plana. Para ter uma palavra bem simples, né? Quais são os elementos? Aí são cordas, diâmetro e raio. O raio é a distância do centro à extremidade. A corda é qualquer segmento que passe pela circunferência. E o diâmetro é a distância de um ponto a outro, passando exatamente pelo centro. Olha lá, os egípcios, né, eles sabiam muito trabalhar com áreas de figuras planas, com circunferência, né, tanto que eles construíram as pirâmides, né? E eles descobriram que tem uma razão entre a circunferência e o diâmetro. E essa razão é sempre a mesma. Essa razão é que a gente conhece com o número π, né? O matemático grego Euler, que em 1737 ele deu nome para esse número. O número ele chamou de π, usando a letra grega π. Certo? Quanto é o π? O π é um número irracional infinito. Até agora não se conseguiram saber quantas casas tem. A gente usa para o dia a dia 3,14, certo? Olha lá. Mostra uma circunferência do diâmetro 5,51 e uma distância de 10,6 centímetros. O que é que ele fez? Dividiu e achou exatamente 3,14. A definição prática, eu faço muito isso com os meus alunos, né? Eu peço que eles peguem um tonel, alguma coisa assim, uma vasilha em casa, né? Pronto, uma lata de leite, né? Uma lata de leite ninho, uma lata que seja diâmetro, que tenha um diâmetro. O que é que eu peço que eles façam? Circule essa lata, meça o tamanho, né? Da circunferência e meça o raio. E depois divide o comprimento pelo diâmetro, que você vai achar o número π aproximadamente. Olha aí o número π, o comprimento. Para saber a área você vai calcular coisa mais fácil, 2πr é o comprimento. E a área é πr ao quadrado. Tranquilo?
Pois bem, vou passar para vocês uma lista de exercícios, né, para vocês que estão estudando, né, para você que está aí, você pode colocar outras dúvidas nos comentários, algumas coisas assim. Estamos aí, deixe o seu like, seu joinha.